Bom, pessoal, essa apresentação de slides eu coloquei dentro da... Toda vez eu vou colocar a apresentação de slides dentro da atividade síncrona, tá? A atividade referente ao módulo, que é a atividade síncrona ou aula síncrona, vai ter essa apresentação em PDF, para aqueles que usam o celular ao invés de computador possam abrir, tá? Sem grandes problemas. Eu vou tentar terminar de disponibilizar os módulos 3, 4 e 5 até o nosso próximo encontro na quinta-feira que vem, tá? Que eu sei que alguns alunos tentaram e viram que tem tipo um padrão que é do professor de leitura e produção de textos, tá? Quando eles abriram para a gente as salas do AVA, o pessoal do SEAD, eles disponibilizaram esse formato padrão para ficar mais fácil para a gente organizar. E aí, o que eu fiz? Eu organizei o módulo 1, depois eu organizei o módulo 2. E aí eu esqueci de colocar o culto para vocês. Então, por isso que aparece como se fosse atividade de leitura e produção de texto, tá? Porque a gente está trabalhando na edição. Certo? Mas, assim, qualquer dúvida, qualquer questão, não fiquem com vergonha de mandar. Eu tento responder o mais rápido que eu posso, tá? Se por acaso eu demorar mais que um dia para responder, vocês mandem de novo, que às vezes pode ter acontecido algum imprevisto aí. Mas eu espero que em janeiro não tenham tantos imprevistos, porque para a gente na universidade, janeiro é um mês mais tranquilo, tá? Então, acho que vai ser mais fácil lidar. Espero que não tenha nenhum imprevisto com a minha mãe também, certo? Bom, em relação ao módulo 1, queria fazer alguns comentários do questionário, tá, pessoal? Primeiro que eu queria que vocês percebessem que os questionários, eu tentei trabalhar com textos maiores dentro do questionário, ao invés de ser a questão de múltipla escolha um pouco mais simples, tá? Para que vocês exercitem um pouco essa questão da leitura, da interpretação de texto e tudo mais. E, geralmente, eu vou utilizar informações da bibliografia sugerida, tá? Para leitura, que eu disponibilizo os PDFs numa das atividades dentro do módulo, certo? Então, no caso, fiquem atentos, por exemplo, se a pergunta ela pede para você detectar a afirmativa correta ou identificar qual a afirmativa que não é correta, tá? Geralmente eu tento deixar isso bem organizado, então façam a leitura com mais tranquilidade, prestem atenção no que vocês estão lendo, tá? E aí eu vou passar rapidinho pelas 4 questões, só para vocês terem uma ideia aqui que era o ponto, né, chave ali. Então, por exemplo, essa questão aqui, né, da política de avestruz, que inclusive a Djamila Ribeiro, naquele vídeo que eu disponibilizei para vocês, ela faz referência, né, à política de avestruz, é a tendência de ignorar perigos e problemas óbvios e fingir que eles não existem. Por exemplo, dizer que não existe racismo no Brasil, tá? Então, é bem a questão da política do avestruz. E na introdução da bibliografia que eu sugeri para vocês, o autor ele fala sobre essa questão, certo? A questão 2 do questionário fala da questão do conceito de raça, né? E aí vocês tinham que identificar uma opção, que obviamente que é a opção correta, certo? Que sobre o conceito de raça pode se afirmar, então você vai ter que identificar a opção correta. E a opção correta é, apesar de não existirem raças humanas do ponto de vista biológico, do ponto de vista social, é importante que esse conceito seja utilizado, uma vez que evidencia os sujeitos e suas lutas contra a discriminação, que foi uma questão que a gente discutiu fortemente, né, na nossa atividade síncrona da semana passada. A questão 3 tem afirmativas verdadeiras, exceto, tá? E aí vocês tinham que escolher uma opção, que a opção, na verdade, se as afirmativas são verdadeiras, exceto, significa que vocês têm que identificar a afirmativa que não é verdadeira. E aí, no caso, a que não é verdadeira é essa, porque vejam o que está escrito aqui. O Brasil é um país no qual reina a democracia racial, uma vez que a maioria dos brasileiros não se veem como racistas e, alegadamente, não prejudicam ou promovem pessoas baseadas na raça. Graças a isso, enquanto a mobilidade social dos brasileiros pode ser reduzida por vários fatores, como sexo e classe social, a discriminação racial seria considerada irrelevante, certo? Então, essa afirmativa ela é incorreta justamente porque ela traz essa questão É como se o racismo ele não fosse um fator importante que impedisse as pessoas, por exemplo, de ascenderem socialmente, ou terem melhores oportunidades de trabalho, ou terem melhores oportunidades sociais, certo? Então, isso é uma afirmativa incorreta, porque a questão da cor da pele é um fator importante aqui no Brasil para a discriminação, né? Então, nessa afirmativa, dá-se a entender que não seria tão importante, certo? Que seria a questão da cor da pele seria irrelevante. Então, essa seria incorreta. As outras trazem questões mais
que falam dessa questão da discriminação e tudo mais. E aí, também sobre o racismo, correto afirmar, com exceção, né, que o termo racista é aplicado somente para casos de discriminação contra pessoas pretas. Aqui no Brasil, o termo racismo, ele é utilizado tanto para pessoas pretas quanto indígenas, tá? Mas a gente pode pensar em racismo qualquer tipo de discriminação que leve em consideração a etnia do outro, ok? Então, essa seria a alternativa incorreta. De forma geral, eu percebi que vocês não tiveram tantos erros, tá? Porque o índice de acerto foi bastante alto. Só para vocês terem uma ideia, o índice de acerto variou entre 80% e 88% para as questões, então é um índice de acerto bastante alto. Então, eu acredito que vocês conseguiram entender bem essa questão e né, conseguiram resolver as questões do questionário de forma bastante, acho que reflexiva, tá? Os demais questionários que a gente vai ter na disciplina, né, vão ter mais 3, né, o do módulo 3 e 4, né, ali do módulo 1, eles vão ter essa mesma estruturação, certo? Sempre com 4 perguntas, tá? Com recortes, né, dos textos de base, e aí alguma pergunta para vocês fazerem algum tipo de reflexão. O fórum, pessoal, eu vou deixar para utilizar as contribuições de vocês na semana que vem, porque aí eu vou linkar com o tema da aula que vem o que vocês trouxeram de discussão no fórum. E aí, como o prazo vai ser estendido até dia 9, então eu vou deixar para fazer isso na segunda-feira, eu vou fazer tipo um compilado do que vocês postaram lá, e aí trazer isso para discussão frente ao tema que a gente vai trabalhar na semana que vem, tá bom? Do módulo 1 era isso, do módulo 2, que se inicia hoje, né, e vai até dia 12 de janeiro, né, a gente inicia hoje no dia que a gente tira todas as decorações de Natal, né, que dia de Reis é o dia que a gente faz isso, e aí ele vai até a próxima quarta-feira, tá, dia 12, certo? Então, do dia 6 ao dia 12. E o tema desse módulo é Educação para as Relações Interétnicas e para a Diversidade Cultural, e aí são 4 atividades, tá? Sempre vai ter uma atividade de leitura e uma atividade que está relacionada à nossa atividade síncrona, certo? Que aí, no caso, são essas atividades 5 e 6. A atividade síncrona, eu sempre vou disponibilizar o link do vídeo, tá dentro da atividade, os slides também em PDF, certo? Mas se vocês quiserem, vocês podem acessar pelo canal o LG Darwin, que é o meu canal no YouTube, e aí vocês podem acessar direto na playlist Educação para as Diversidades Étnicas e Culturais, certo? Mas eu vou colocar o link direto do vídeo também dentro aqui. Um questionário nos mesmos moldes do módulo 1, e vocês também vão precisar fazer uma apresentação de slides, tá? A apresentação de slides, vocês vão utilizar uma bibliografia específica. Eu disponibilizei um texto, né, que é a importância das relações raciais dentro do contexto escolar, e aí vocês vão construir uma apresentação de slides. Essa apresentação ela deve ter entre 10 a 15 slides, certo? Não deve ter nem menos, nem mais que isso, então vocês organizem pensando numa estrutura de 10 a 15. O primeiro slide, obrigatoriamente, tem que conter o título do artigo, o autor, o seu nome completo, o polo, o nome da tutora, o nome do professor responsável, o nome da disciplina, o nome do curso e o da universidade, além do mês e do ano, tá? Então, o primeiro slide é como se fosse uma capa do trabalho. E aí vocês, a partir da leitura, vocês vão organizar, né, uma apresentação de slides baseada nessa leitura, e aí vocês devem priorizar a utilização de palavra e conceito-chave, então vocês devem evitar utilizar fragmentos inteiros do texto, a menos que seja alguma coisa que seja realmente necessária, tá? Então, vocês priorizem, por favor, utilizar ou o conceito-chave, ou palavra-chave, ou imagem. E aí, quando vocês utilizarem imagens, né, do Google Imagens ou de algum outro lugar, é importante vocês colocarem o link, tá, da imagem. Então, vocês coloquem a imagem e o link dela embaixo, tá, para poder acessar. Certo? Que aí também vocês dão a autoria de quem fez a imagem. Certo? Pessoal, do módulo 2, alguma dúvida dessa questão da organização? Tranquilo? Bom, então a gente pode já trazer algumas questões para reflexão aqui. Alguém queria fazer uma pergunta, pessoal? Professor Luiz Henrique. Oi, Luiz, pode falar. Para postar esse PowerPoint no Moodle, tem compatibilidade suficiente para isso? Tem. Eu sempre peço para os alunos fazerem, tá? Se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade para fazer a postagem,
no Moodle, porque eu deixei livre para o arquivo. Vocês podem fazer, salvar em PDF, que o PDF, geralmente, quando você salva o PowerPoint PDF, ele diminui o tamanho. Se mesmo assim existe dificuldade, manda para o meu e-mail, que depois eu repasso para as tutoras, tá? Só que informa o polo. Mas tentem postar no Moodle. Geralmente, eu sempre peço para meus alunos da biologia postarem a apresentação de slide, nunca teve problema, viu? Sim. E se eu quiser salvar, então, em PDF, posso também? Pode. Eu não coloquei obrigatoriamente apresentação de PowerPoint, tá? Eu deixei livre. Justamente para o aluno poder usar PDF se quiser. Ok, então, obrigado. Certo? Porque o PDF diminui bastante o tamanho. Quando você transforma a apresentação de PowerPoint em PDF, reduz bastante. Sim, verdade. Né? Tá bom, obrigado. Certo? Tranquilo. Obrigado, Luiz. Bom, pessoal, alguns pontos importantes aqui quando a gente pensa na questão de educação para as relações interétnicas e para a diversidade cultural e o contexto escolar. Primeiro, a gente não pode esquecer que todos nós fazemos parte de um mesmo grupo que é a humanidade. Então, nesse sentido, todos nós somos iguais a todos, certo? O que nos torna humanos. Então, isso é um ponto de convergência para todos nós. Só que, quando a gente vai olhar com mais detalhamento para a humanidade, a gente vai perceber que todos somos iguais a alguns e diferentes dos outros. Então, todos nós apresentamos similaridades com uns e diferenças dos outros. E é isso que a gente chama de diversidade. Então, não é porque fazemos parte do grupo humanidade que nós somos todos iguais em todos os aspectos, certo? Então, a gente tem pontos que nos aproximam de alguns e pontos que nos diversificam de outros. Vejam que não nos afasta, na verdade, que nos torna diversos de outros. E aí a gente pensa nessa dimensão, a dimensão da diversidade. Porém, nós podemos pensar um pouquinho mais aprofundadamente nessa questão. Que se a gente parar para pensar profundamente, todos nós somos diferentes. Nenhum de nós é igual. Nem gêmeo idêntico é igual, tá? Todos nós apresentamos alguma dimensão que nos torna diferentes. E essa dimensão a gente chama de identidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem algo que nos torna únicos, que nos tornam únicos, que é a questão da humanidade, tem algo que nos torna particular, que é a identidade. Certo? E essas dimensões, quando a gente pensa no contexto de sala de aula, elas precisam ser respeitadas. E elas precisam ser trabalhadas também. Né? Os nossos alunos e nós, professores, também, a gente precisa entender que somos semelhantes porque fazemos parte da humanidade, temos alguns pontos que nos divergem e por isso existe uma diversidade, e cada um de nós também é único, então tem a sua identidade. Então, essas três dimensões da organização, né, da humanidade, né, a humanidade, diversidade e identidade, elas são questões importantes para a gente pensar a sala de aula. E aí, pensando nessas três dimensões, eu gostaria de discutir um aspecto com vocês. Pessoal, só um minutinho que minha cachorra está doida para entrar aqui. Espera aí, só um pouquinho. Vem, entra. Vem. Pessoal, me desculpem, estava batendo na porta aqui, estava difícil. Bom, pessoal, uma questão muito importante, quando a gente pensa principalmente na dimensão da diversidade, né, é que a diversidade, que ela acaba sendo discutida, pelo menos quando a gente pensa num contexto de normalidade para a organização dos grupos sociais, é que a diversidade esconde diferenças. Então, se fala de diversidade, mas, na verdade, o que a gente acaba vendo na realidade é a ocupação de espaços de prioridade por alguns grupos que têm um certo domínio político, econômico ou social, né? Então, a diversidade existe, mas ela fica mascarada, né? Então, as diferenças elas não são muito bem aceitas. Quer dizer, ela existe ali, mas não está tudo bem existir, certo? Então, essa é uma questão que a gente precisa trazer para a reflexão quando a gente trabalha as questões étnico-raciais numa perspectiva educacional.
E aí, o que acaba acontecendo, que é bem do ser humano, criar categorias, né? Então, essas categorias, nas quais os seres humanos acabam sendo colocados, né? Seja em virtude da sua cor de pele, seja em virtude do seu gênero, seja em virtude da sua orientação sexual, essas categorias acabam criando humanos mais humanos e humanos menos humanos, tá? E aí eu queria que agora você fizesse uma reflexão. Eu selecionei aqui 4 categorias, né, que são comumente utilizadas para se classificar seres humanos. Raça, a gente poderia chamar também de etnia, mas vamos utilizar o termo raça, que talvez seja mais apropriado nesse contexto aqui. O gênero, a orientação sexual e a condição socioeconômica. E aí eu coloquei alguns tipos dentro da categoria raça, alguns tipos dentro da categoria gênero, alguns tipos dentro da categoria orientação sexual, e alguns tipos dentro da condição socioeconômica. Vocês acham que porque vejo, o mesmo ser humano, ele tem alguma categorização de raça, ele tem uma categorização de gênero, de orientação sexual, de condição socioeconômica. Vocês acham que todas essas possíveis configurações dentro das categorias, elas têm o mesmo status social? O que vocês acham? Então, por exemplo, se eu pensar na raça negra, gênero feminino, orientação sexual homossexual e condição socioeconômica miserável, vocês acham que o status social é o mesmo, por exemplo, de alguém que é branco, do sexo masculino, heterossexual e milionário? Vocês acham que essas pessoas, elas têm as suas diversidades dentro das categorias respeitadas e todo mundo acaba sendo visto de forma não igualitária, mas todos são respeitados da mesma forma e tem o mesmo? O que vocês pensam sobre isso? Todos os seres humanos são mais humanos aqui? Ou tem alguns seres humanos que podem ser menos humanos? Pode falar, Luiz. Pode falar, Luiz, depois Leandro. Tá. Professor, com certeza tem grandes diferenças, sim. Desde lá, seja na raça negra, branca, se for do gênero feminino, masculino, transgênero, etc., né? E aí já entra a orientação sexual, por exemplo. Se for numa condição, vamos dizer assim, né, uma classe de ricos milionários, realmente são vistos de forma diferente, sem sombra de dúvidas, né? Porque eles criam uma bolha própria, né, Luiz? Porque, por exemplo, independente dessas outras categorias, se a pessoa é bilionária, ela cria uma existência própria, que independe de todo o resto, né? Sim. Por causa do poder econômico, né? Infelizmente, sim. Eu trabalho com adolescentes, né? E tenho é difícil até de falar aqui, que é uma complicação muito louca, né? Então, trans, né? Um menino, que tem aí 17 anos, e é uma classe que a gente coloca assim, ele é pobre, né? E, infelizmente, ele não tem ainda uma habilidade de se vestir, mal visto. Houve uma questão muito crítica quando ele foi se ingressar em um dos cursos, o que fazer para a gente trabalhar a equipe em si, sabe? E ainda bem que a gente tem, vem calhar muito com as aulas que a gente teve aqui, agora que está vindo com o senhor, e as aulas passadas que a gente teve também sobre diversidade, sabe? Então, isso proporciona uma mente aberta, né? A gente pensar fora da caixa realmente, para poder acolher esse adolescente nesse caso, sabe? É interessante esse ponto que você trouxe, porque a questão socioeconômica, ela cria uma barreira, né? Digamos assim. Mas o indivíduo trans, mesmo que ele seja uma condição socioeconômica favorecida, ele acaba tendo uma agressão maior, mesmo ele tendo essa proteção. A condição socioeconômica dele, na verdade, vai limitar a agressão que ele vai sofrer, mas ele continua sofrendo agressão do mesmo jeito, né? Porque essa categoria trans, ela é muito mal vista pela sociedade ainda, né? E é interessante que os indivíduos trans, eles estão ocupando espaços, né? Na universidade, por exemplo, não é raro a gente ter alunos trans. No curso de biologia mesmo tem 2 mulheres trans, que elas entraram, meninos, na faculdade, e ao longo do processo elas
fizeram a transição, né? 2 meninas hoje. E elas foram pioneiras, né, na questão do nome social na faculdade e tudo mais. É bem interessante isso, que apesar da sociedade ainda estar... Porque se esses indivíduos estão conseguindo acessar a universidade, quer dizer que tem alguma coisa mudando aí, né? Mas o processo ainda é muito lento. E essas pessoas, elas sofrem muito, muito. O indivíduo trans, ele sofre muito. Inclusive dentro da própria... Porque se a gente pensar, os indivíduos trans, eles vão fazer parte de um mega grupo que é os LGBTQIA+. Mesmo dentro desse grupo, que deveria ser um grupo de acolhimento, eles acabam sofrendo rejeição. Dentro do próprio grupo. Bom, o grupo LGBTQIA+, ele precisaria rever uma série de questões. Porque se a gente pegar uma sigla, por exemplo, G, que é dos gays, você tem segregação conforme o tipo de gay que você é. Então, o grupo, né, é um mega grupo, é um megazord, só que ele tem muitas questões que precisam ser resolvidas dentro dele, de aceitação e tudo mais, né? O mundo ideal seria que esse grupo, que é um grupo bem grande, né, e bem diverso, porque num grupo que a gente chama LGBTQIA+, você tem todas as orientações sexuais, com exceção dos heterossexuais, né, que eles não fariam parte desse grupo, mesmo porque eles já têm tanto lugar de espaço, e aí você tem todas as outras questões aqui, né, envolvidas. Então você tem um megazord mesmo de grupo. E tem essa questão o próprio grupo, ele acaba reproduzindo o discurso de discriminação e tudo mais. Quando a gente pega uma legenda, né, uma das abreviaturas, né, se a gente pensar G, e aí você pensar em todas as outras, a mesma coisa. Por exemplo, questão dos trans, né? Não é porque o indivíduo é transexual que ele necessariamente é um indivíduo que vai ser ou gay ou heterossexual. Porque uma questão, a transexualidade é uma questão, a orientação sexual é outra, né? Tanto é que quando eu coloquei orientação sexual, eu não coloquei trans aqui, porque ser trans não é uma orientação, é uma identidade de gênero. Então tem muito mais a ver com gênero do que orientação. Mas os LGBTQIA+, eles envolvem, né, tanto questões de gênero quanto questões de orientação sexual. E tem uma das meninas que fez a transição, ela namora uma menina. E eu escutei alguns colegas meus achando um absurdo, por que a pessoa faz a transição e continua namorando mulher? Como se uma coisa tivesse a ver com a outra, né? Uma questão é como você convive com o seu corpo, que é a questão de identidade de gênero. Outra coisa é qual é o tipo de corpo que te atrai, que aí é a questão da orientação sexual. Então são coisas, elas não são necessariamente ligadas. Elas são questões diferentes que você resolve em relação... São questões de sexualidade, mas são questões diferentes, né? E eu achei muito curioso, porque aí quando eu ouvi um colega meu falando isso, eu falei assim, mas o que tem o... Né, estou usando uma palavra, o que tem o C a ver com as calças, né? Porque tá tudo certo. Ué, então, porque você vê a reprodução, né? Se você vai passar por um processo todo de transformação do seu corpo, que é um processo muito árduo e muito agressivo, né? Porque você vai modificar seu corpo, você vai sofrer uma série de represálias por isso, para você conseguir, de alguma forma, entrar em uma homeostase com o que você é. Porque uma pessoa não vai querer fazer todas as mudanças que tem que fazer no corpo para, de alguma forma, se aproximar do outro gênero, né? Fisicamente. Isso não é uma coisa... agora é modinha, eu vou fazer isso. Não funciona desse jeito. E daí você espera que assuma um papel que está muito relacionado à heterossexualidade, né? Então, se é uma mulher trans, eu espero que namore um homem, porque obrigatoriamente, antes de ser trans, é um homem gay. E não necessariamente é assim que funciona, né? É bem interessante. Inclusive, tem um canal que eu sigo, que é o Põe na Roda. O Põe na Roda, a pessoa que coordena o canal é um homem gay casado com um homem cis. E aí é curioso, porque um homem cis fez transição, né? De mulher, fez a redesignação, né, sexual de mulher para homem. E aí namora um homem. Então seria a mesma lógica, né? Por que faz a transição e vai namorar um homem? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A resposta é simples. A questão é por que a pergunta existe, né? Porque a pergunta é idiota, né? E essa pergunta ela é reverberada
E aí eu fico pensando, na universidade isso acontece. Agora vocês imaginem fora da... Porque a universidade é uma bolha que você tem uma certa tolerância, né? Um certo respeito à diversidade. E eu sinto isso muito dentro da universidade, tá? Principalmente em Uberaba, tá, gente? Uberaba, a minha realidade na universidade é uma, fora da universidade é outra. Não é o mesmo mundo, né? A UFTM é um mundo e a cidade de Uberaba é outro mundo. Eu sinto isso, sabe? A universidade existe lá, mas é como se ela fosse algo que tivesse meio que fora, sabe? Meio paralelo. Não sei explicar para vocês. Pelo menos o instituto que eu trabalho, né? Que é o instituto de licenciatura e tudo mais. Eu não sei se nos institutos de saúde e de engenharia é a mesma sensação, mas no instituto que eu trabalho, eu tenho a sensação que é um ambiente mais tolerante à diversidade e tudo mais, que é mais... Essas relações, elas são mais... Não provocam tanto estranhamento, sabe? É mais... As pessoas, elas meio que não estranham essas diversidades, mas ainda assim, de vez em quando, você escuta umas coisas que você fala, opa, é algo errado, né? Pode falar, Leandro. Você começou falando justamente que eu ia pontuar, né, Lu? Mas, assim, eu acho que na área da saúde, e aí é bem acho também, porque eu nem conheço, mas também é bastante comum, porque a gente vê que, pelo menos nas categorias ali mais na base, elas têm uma diversidade bem complexa. Já nas categorias mais acima, na pirâmide da saúde, porque aí a gente já está falando de um outro público também no geral, né? Então, acho que pontuar o que você trouxe no começo de informação também é muito significativo. Tem só uma observação, por exemplo, na raça, quando você coloca parda, eu até engasgo, parda é negro. Eu peguei informação do IBGE por isso, tá, Leandro? Eu trouxe de lá. Eu não concordo também com essa classificação, mas aí eu usei como referência o IBGE, porque o IBGE ele organiza, né, os dados desse jeito. É por isso que eu trouxe. Né? Eu não concordo também não, tá? Só... não, maravilha. Porque, assim, por exemplo, para eu poder entrar na UFTM, eu entrei como cotista também, eu tive um processo muito angustiante, assim, mas muito mesmo, naquela coisa de você ter que se apresentar, você ter que falar quem você é. Eu não sabia dizer, assim, eu fiquei numa dúvida da pega, porque, assim, eu sou preto, mas aí, se eu for falar assim, olha, eu sou preto, como eu não sou tão retinto, eu não entraria como preto, e aí eu perderia a vaga. Então, aí eu tive que falar, olha, sou pardo. E aí essa também é uma discussão que foi o último livro da coleção Feminismo Plurais, inclusive, que vai falar sobre a questão do colorismo. E que vai falar, por exemplo, dentro dessa categoria dos negros, a diferença que se tem do quanto mais claro você é e o quanto mais retinto você é. Isso serve também para o branco, porque tem muita gente também que se acha branco e que, de repente, em alguma situação, vai descobrir que ele, de repente, não é visto pelo outro branco como branco. E assim vai, né? A questão do que a gente vai chamar de amarelo, né? Mas dos asiáticos, dos povos orientais. Que tem a diferença. Vai falar para um chinês que ele chama o chinês de coreano, ou de japonês. Então, todas as classificações, na real, elas são muito burras, né? Porque existe... Elas reduzem, né? O problema da classificação é que ela é reducionista. Toda classificação é reducionista, né? Exatamente, porque existe uma infinidade de situações e de questões dentro de cada uma dessas categorias que você colocou, né? Então, talvez o que está ali, ó, que tipo é tudo que tem igualdade mesmo, é o grupo dos miseráveis. Talvez a única. Pobre, a gente sabe que tem muito pobre de direita, tem muito pobre que come mortadela e arrota caviar, classe média que não é tão média, mas que acha que é mais do que todo mundo, e assim vai. Mesmo dentro dos bilionários, como você colocou lá atrás, que, olha, aí eles são tudo... Não, porque aí tem uma coisa que eu não quero acreditar que seja natural, mas eu também não sei se é ou não. A questão da competitividade, de um querer ser melhor do que o outro, talvez
você, como professor, como biólogo, consiga explicar a natureza dessa coisa aí. Dessa competitividade, né? Não sei se isso vem do nosso princípio de ser animais, e aí questão de sobrevivência, não sei. A gente sabe que tem muito disso, né? Então, eu queria apontar um pouco dessas questões das diversidades dentro de cada uma dessas categorias. Que eu acho essa que questão da competição que você trouxe, Leandro, existia uma corrente nos anos 90 que trazia isso muito forte, né? Que como existia uma teoria naquela época de que o Homo sapiens, ao sair da África, ele foi dizimando as outras populações do gênero Homo que existiam para além da África, né? E dentro da África, se colocou essa ideia de que existia algum gene relacionado à competição, porque a hipótese que se tinha naquela época era de exclusão competitiva. Só que à medida que foi avançando o conhecimento, o que aconteceu na verdade é que houve hibridização das populações. Então, eu acho que essa questão da competição não é biológica, porque os nossos ancestrais, na verdade, eles tinham muito mais era muito comum que houvesse uma tendência a hibridizar as populações. Tanto é que tem vários híbridos de Neandertal com Sapiens, né, em registro fossilífero. Quem não tem origem unicamente africana tem DNA de Neandertal, indicando que desde o início dessa expansão houve uma, digamos assim, de alguma forma, o acolhimento, né, não sei se posso utilizar essa palavra, mas de Neandertais, ou dos Neandertais pelos Sapiens, ou dos Sapiens pelos Neandertais, né? Eu acho que essa questão tem muito mais a ver com a ascensão do capitalismo, apesar que se a gente pensar na história, existe aí uma série de embates nas civilizações, à medida que os grupos populacionais humanos foram se tornando muito numerosos, né? Houve uma tendência a aumentar essa competitividade. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a ascensão da civilização do que uma questão biológica propriamente dita, né? Mas nos anos 90 era muito forte, viu, Leandro, isso? Muito, muito forte. Aí depois é que mudou. Entendi. Esse era outro ponto também que eu ia trazer, que para mim foi bastante novidade. Eu acreditava ainda até pouco tempo atrás nessa sequência, né, evolutiva, Neandertal, Sapiens, Sapiens Sapiens e tal. E aí as pesquisas mais adiante estão comprovando, né, a partir de DNA também, que quando eu estava lá na escola não tinha isso, que milhares de configurações diferentes foram se formando, e aí é muito louco, inclusive, se a gente for pensar que se o Homo sapiens sapiens é o mais evoluído, que os europeus eles são mais descendentes de Neandertais, né? Então eles são menos evoluídos, portanto o racismo ele não faz sentido algum, a não ser usar o racismo para querer se sobrepor a outros que talvez sejam mais evoluídos, não sei, mas enfim, é um pouco disso que eu queria trazer. Muito bom, Leandro. Você trouxe um aspecto biológico que é utilizado, né? Que na verdade não é utilizado, porque se realmente usar essa questão do raciocínio com o Neandertal, porque do ponto de vista cultural, os Neandertais eles são considerados inferiores, entre aspas. Apesar disso não ser verdade também, tá? Porque eles tinham domínio de fogo, eles construíam roupas por causa do frio, então eles têm uma série de aquisições culturais que na verdade, não é que superam os Sapiens, mas, na verdade, eles seguem um outro caminho, né? Mas, de qualquer forma, o uso de ferramentas e estratégia é inferior. É inferior. O Neandertal ele tem outras aquisições culturais, mas estratégia e domínio de diversidade de ferramenta, ninguém supera os Sapiens. E aí você tem razão, hibridizou, né? E aí eu fico pensando, a ideia que se tinha, né, que a miscigenação produzia descendentes menos bons. Eu tive uma professora de literatura no meu ensino fundamental que ela dizia isso, que quem era mestiço era inferior. Sabe, quem, por exemplo, era filho de branco com negro, de branco com índio, era inferior, porque a mistura era ruim. Aí imagina isso sendo falado na sala de aula de forma... A gente estava discutindo, acho que o naturalismo, a escola literária naturalismo, e aí essa professora disse isso. Aí eu ficava olhando para meus colegas, né, porque eu sou fruto, meus pais são portugueses, né, então eu não tenho informação de miscigenação muito próxima. Pelo menos até o meu tataravô eu não tenho. Mas vários dos meus colegas eram miscigenados. E ela falava isso. E ela mesma deveria ser miscigenada, porque, né, pelo sobrenome Silva, né, ser um sobrenome Silva, a chance de ser miscigenada é enorme, né. Aí eu falei, puta...
E assim, na época, tem um estranhamento, mas você não tem o capital cultural, né? Para argumentar. Porque parece que não faz sentido. Mas aí, imagina, lá nos anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente, aluno, é diferente, né? Era diferente. A gente, se o professor falava, você falava, pô, peraí, mesmo que o professor estivesse falando uma besteira enorme, ele era uma figura de respeito, então você não... Mas hoje, felizmente, hoje é diferente. Acho que se alguém fala isso em sala de aula, acho que a situação vai se complicar um pouco, né? E o Carlos levantou a mão e alguém tinha levantado a mão também. Mas acho que baixou a mão. A Denise caiu. Caiu. Então, Carlos, se você quiser contribuir, é legal que o Carlos da história, ele traz também alguma coisa, uma questão aí para a gente, para discussão. Pode falar, Carlos. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Beleza. Eu troquei o fone aqui, beleza. Não, eu queria só voltar lá no comecinho da discussão, na verdade, a partir da pergunta que você tinha colocado do slide, né? Retomando, eu fiquei pensando de algumas coisas, e inclusive um vídeo que eu estava assistindo hoje, inclusive, sobre uma fala da Viola Davis, né, a atriz Viola Davis, que é um videozinho muito curto dela, muito famoso, uma entrevista dela num programa, eu não me lembro agora onde era, se era na Oprah, eu não lembro onde é, mas enfim, em algum programa de entrevista, e aí ela vai falando que ela é tão brilhante e tão magnífica quanto é a Meryl Streep, quanto é, enfim, a Sigourney Weaver, e ela vai citando uma série de, sei lá, umas 5 atrizes brancas dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mas ela foca mais nos Estados Unidos, que são conterrâneas dela, né? Enfim, como essas mulheres são sempre lembradas, são sempre citadas, e como ela sempre é endeusada no mesmo nível dessas mulheres. Só que ela é a única negra entre essas mulheres, e aí ela é a única que continua, não pobre, óbvio, mas que tem contratos menores, que faz menos propagandas, que a imagem vende menos, apesar de ter a mesma formação, de ver dos mesmos institutos de artes, de ter trabalhado nos mesmos espetáculos da Broadway, que sempre ocupa papéis muito importantes, mas é sempre aquele papel da negra, então é o papel já destinado a ela. Então a gente sabe que tem uma negra foda, com todo respeito, que é a Viola Davis, então joga para ela. Ao passo que você tem a questão da mediocridade branca, né? Que assim, o negro, quando é bom, ele é muito bom porque ele tem que se sobressair no meio de um oceano de gente medíocre, mas que é branca. Então ele consegue um emprego muito mais fácil. Não que ela tenha falado isso das outras e tal, mas a gente sabe disso. E aí, voltando para... E eu fiquei pensando nisso, a diferença ela é negra, então isso é muito claro. Embora ela seja milionária, seja uma das maiores atrizes, ganha Oscar, vira e mexe todo ano aí nos últimos anos, ela é negra, e isso sempre vai depor contra ela, não importa onde ela esteja. E isso tem um nome, sociologicamente isso tem um nome, que é o que a gente chama de interseccionalidade. Então, há uma série de estudos, uma série de apontamentos, não tão antigos, mas de uns 50 anos, talvez, que para historiador 50 anos não é nada, né? Então, que vem desenvolvendo essas ideias a partir da questão da luta dos direitos civis dos Estados Unidos e principalmente do movimento negro dos Estados Unidos. Inclusive, a própria Djamila cita muitas dessas autoras lá no lugar de fala. Então, isso tudo que a gente está discutindo, essa tabela que você mostra, ela tem um nome, e isso é interseccionalidade. Não precisa ficar babando o ovo dos Estados Unidos. A gente tem uma socióloga fenomenal no Brasil, preta, Lélia Gonzalez, que aponta isso muito bem lá na década de 70. E então, a balança, não importa quão rica a pessoa seja, a balança sempre vai pesar para uma mulher preta. Se for uma mulher trans, então, a chance de não chegar nem aos 30 anos de idade, enfim. Então, a gente tem escalas, né, de preconceito. E o preconceito ele é muito direcionado e muito determinado à medida que você ocupa escalas, que é essa tabela que você colocou. E aí, a maior... quanto mais posições dentro dessa interseccionalidade de raça, de gênero, nesses cruzamentos, a sua chance de se dar mal nessa vida, meu irmão,
mesmo que você ganhe na Mega Sena da virada da manhã, já está dada. Na verdade, é essa a questão. E aí eu ia falar do que o Leandro falou, na verdade, era só uma provocação também, essa competitividade tem um nome, é capitalismo, basicamente, esse nome. Mas a gente sabe que é anterior a ele. Mas, enfim, era só isso. Carlos, muito bom. Quando eu pensei em trazer isso na forma de tabela, eu tentei pensar em como fazer isso mostrando conjuntos de intersecção. Mas é muito difícil, porque são muitas variáveis para você fazer as intersecções, entendeu? Eu fiquei tentando imaginar como que a gente poderia fazer. Tem até um programa que consegue fazer isso, que você joga as variáveis e aí ele vai colocando os pontos. Mas eu pensei comigo, nossa, se eu trouxer um gráfico desse para os meninos, muitos deles têm afinidade por humanos. A hora que eles verem esses gráficos que é usado para gene, sabe? Que a gente usa para gene, mas ao invés de você usar o gene, pode usar categoria, né, no lugar. Vocês vão ficar doidos. Eu pensei em trazer mesmo, porque a ideia é essa ideia da intersecção mesmo, né? Quanto mais pontinhos você dá o check, maior é a chance de você se ferrar ou não, né? Então, branco, opa, você já vai para um ponto. Gay, entendeu? Então, você vai... Então, dependendo dos pontinhos que você marca, você vai ter que fazer menos esforço na sua vida. Ô, Gu, posso só falar? Desculpa até interromper. Pode, tranquilo. Tem algum link, alguma coisa que faça isso? Coloca lá para gente. Porque, pelo menos, para se a gente tiver curiosidade, a gente vai lá ver isso daí e tal. Tá. Eu vou tentar fazer, porque o programa que faz isso é um programa bem complicado. Você tem que fazer, tipo, programação com ele. Entendeu? Não é só jogar o dado, você tem que jogar em linguagem de programação, que é um programa que chama R. Quem é da área de matemática aqui, se eu tiver alguém da área de matemática estatística, talvez tenha usado. Dá para fazer é um diagrama, né? Eu esqueci o diagrama de... Tem um nome específico. Eu vou fazer esse diagrama e eu coloco o desenho lá. Que aí eu acho que vale a pena para vocês usarem alguma aula, alguma questão, porque fica legal, porque vai ter esses pontos de intersecção, e aí até para identificar qual que seria, digamos assim, o buraco negro, né? De identidade. Porque uma pessoa que, por exemplo, tiver o check, igual o Carlos trouxe aí, né? Trans, negro, mulher, miserável, você está praticamente assim, a tua chance de chegar aos 30 anos é quase zero. Se você checar tudo isso, né? E aí, por que isso acontece? Quais são os determinantes, né? E os determinismos, né? Que tem determinantes e determinismos aí que estão relacionados. Mas eu vou fazer esse gráfico de intersecção. Porque quando eu li essas questões, me veio justamente um gráfico, né? Fiquei pensando as coisas se sobrepondo, e aí, qual seria uma área que se você cai, igual a teoria de conjuntos da matemática, é uma teoria de conjuntos isso, né? Então, qual ponto que você cai que te dá mais chance de ser bem-sucedido e qual ponto que você cai que isso pode ser uma garantia de fracasso. Né? Eu uso esse termo garantia de fracasso porque se usa muito o termo meritocracia, como se fosse simples demais resolver. Quero ver alguém que é trans, negro, mulher e miserável atingir alguma coisa por meritocracia, do jeito que a meritocracia funciona. Né? Aí é muito fácil. Eu, no meu lugar de branco, professor universitário, falar assim, gente, é isso aí mesmo, o vestibular tem que ser super seletivo, as cotas têm que ser extintas, porque todo mundo tem que passar pela mesma coisa, né? Mas a história é totalmente diferente de cada um. Como que você coloca para concorrer a uma prova justamente uma situação que pode trazer uma igualdade, né, de corrida, que é o curso superior, você criar uma barreira para o ingresso, o curso superior, que essa seria uma forma, pelo menos, de você criar uma vantagem, né, para as pessoas que vêm de um histórico de exclusão. É bem complicado. Estou falando isso aí porque essa discussão já teve na universidade também, quando teve a questão das cotas. Alguém tinha levantado a mão antes de você, Leandro, e aí caiu, era uma das meninas. Quem que foi, será, hein? Tem que começar a anotar. Mas eu acho que a pessoa quer, mas pode falar então, Leandro, de novo. Vai, Débora. Ah, Débora. Ela deve estar com instabilidade. Bom, mas já sei que é ela, assim que ela voltar. Mas pode falar, Leandro, enquanto a Débora não volta. Não, é bom, porque eu quase interrompi de novo. A discussão também hoje que está muito permanente da ideia que, assim, durante muito tempo a gente lutou muito por igualdade. E hoje, a partir do discurso da meritocracia, a gente percebe que a igualdade ela não ajudaria. Quer dizer, ela já ajuda, mas ela não resolve.
E que aí, para além da igualdade, a gente tem que lutar pela questão da equidade, né? Que é justamente onde a gente consegue equalizar essa equação toda, a gente consegue resolver esse problema. É que quando você pensa numa perspectiva da equidade, você considera que as pessoas são diferentes. E aí você oferece oportunidades iguais para todos. Oportunidades que, não oportunidade no sentido, para uma vaga no vestibular, não nesse sentido, mas você vai respeitar essas diferenças que existem, você vai criar uma situação que todo mundo tem chances reais, e não só um determinado grupo. Porque se, por exemplo, meter um vestibular para todos, com a mesma condição, todo mundo que vem de escola pública tem uma defasagem aí quando vai competir com alguém que estuda em particular, que o foco é prestar vestibular. Que eles são preparados desde lá da educação infantil para prestar um vestibular. Não é a mesma coisa. Essa é a ideia da igualdade. Então, é um processo único onde todos têm condições, a mesma condição. É um processo igual para todos. Só que a igualdade é você tratar igualmente os desiguais, né? E a equidade você trata desigualmente os iguais. Exato. Então, a gente inverte a ordem do valor que a gente está colocando e a gente, por exemplo, para alguém que... Vamos pegar o exemplo do capital cultural que você trouxe. Alguém que tem um capital cultural mais elevado, a gente oferece menos. E aquele que a gente tem um capital cultural menos, a gente oferece mais. Isso me lembrou do episódio do Eu Odeio Chris, que aparece um professor substituto negro, porque ele estuda numa escola boa, né? Por isso que ele se ferra tanto, porque é longe da casa dele, não tem a ver com a comunidade, é uma escola só de branco. E aí aparece um professor que cobra, assim, 10 vezes mais dele. Quando ele acha, ufa, um professor preto, acho que eu vou estar mais tranquilo, nada. O professor mais porrada nele, porque exige mais dele, para ele ser mais do que... para dar mais para ele do que para os outros. Então, é um pouco disso, mas também ali, já mesmo de uma forma caricata, traz para nós educadores uma reflexão importante de que a gente tem que propiciar mais e não cobrar só mais, porque senão, ao invés da gente levantar o desfavorecido, a gente acaba de afundar de vez. Exato. Né? Então, a gente, enquanto educador, criar regrinha para a gente roubar também. Eu sou super favorável disso. Dentro do processo avaliativo. Você sabe que aquele... porque aí, se a gente avalia, por exemplo, observando o aspecto da diversidade, a gente sabe que se um aluno X der um passinho desse tamanho, equivale a um passão desse daqui do outro. Então, a gente tem que considerar o passinho daquele do mesmo tamanho desse passão do outro. Então, na verdade, eu vou exigir muito mais daquele que tem o capital cultural mais avançado e muito menos daquele que tem outro. Claro, mas para que ele também consiga crescer. Eu só vou exigir isso. Então, não serei eu que vou parar ele no processo, não serei... Que aí também entra toda dentro de uma grande discussão, que hoje é um grande tabu na educação, que é a progressão continuada, né? Que acabou se transformando na aprovação automática, mas que a ideia dela ela é fundamental para garantir a equidade. Exato. Mas é claro que foi deturpada. Bem trabalhada, né? Não de qualquer jeito. Exato. Porque a ideia é boa, mas ela precisa ter método, né? Acho que faltou um pouco de método aí na história. Mas você traz, Leandro, é tão interessante que no ensino superior, essa questão de você considerar alunos, né, de níveis diferentes, quando eu fiz graduação, por exemplo, isso não existia de jeito nenhum. Entendeu? Se você não tivesse o mesmo nível que seus colegas, por exemplo, eu vim de escola pública de ensino noturno desde a 7ª série. Quando eu entrei no curso superior numa universidade pública, os meus professores exigiam de mim igual dos meus colegas de particular. E eu não tinha o mesmo conhecimento que meus colegas, eu não tinha. E eu lembro que, para mim, foi muito sofrido para conseguir chegar. Né? Claro que depois, à medida que você vai avançando na faculdade, isso acaba meio que sendo minimizado. O maior problema é no começo, né? Primeiro ano, segundo ano. Depois, isso acaba equalizando. Mas agora é diferente, porque eu vejo que a gente faz reunião de colegial de curso, por exemplo, a gente discute essas questões. Então, quanto o aluno conseguiu avançar dentro do que ele consegue?
né? Então, assim, tem um aluno que é o brilhante, mas tem um outro aluno que não é tão brilhante dentro dos critérios que a gente utiliza, né? De conhecimento e tudo mais. Mas aquele aluno que não é tão brilhante, entre aspas, quanto que ele conseguiu avançar do estado 1 para o estado 2? Então, isso tem sido muito considerado, inclusive no ensino superior, que é uma mudança de enxergar o ensino, né? Porque o ensino superior, ele era... Sim. Esse é um desafio nosso, do nosso curso muito grande, né? Até pelo caráter de democraticidade que teve, para o acesso, a gente vem com várias questões nesse sentido, e o formato à distância, o formato da forma que foi feito, principalmente a partir dos segundos e terceiros módulos, acho que também isso ficou muito evidente. Eu estava lendo um texto hoje sobre a questão de didática de um curso que eu estou fazendo também pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E tá falando, e ali traz uma discussão, por exemplo, da pedagogia e a andragogia, que também já é uma discussão ultrapassada, mas que, de fato, traz alguns fatores e que mostra a dificuldade no ensino superior que se tem em relação a isso, né? De imaginar que também, por ser adulto, está todo mundo igual, todo mundo tem a mesma vontade de aprender, todo mundo tem... E aí, quando a gente trata todo mundo como igual de novo, novos problemas surgirão. Porque as pessoas não são iguais, né? Sim, é uma coisa muito simples, as pessoas não são iguais. E a Débora, ela disse que ela está sem áudio, mas ela disse que ela viu a entrevista da Viola, né? Que o Carlos citou, e que ela se identificou. E a Nathalie, ela disse que eu me identifico uma mistura, não tem como eu me considerar preta e anular a minha herança. Porque vocês fizeram uma discussão aqui da questão de ser pardo, ser negro, filho de... Eu vou fazer o seguinte, se vocês não se importarem, quando a gente grava, né, aqui a nossa atividade, a discussão do chat, ela fica. Vocês se importariam de eu colocar num arquivo dentro do módulo? Porque no outro módulo teve várias discussões legais também, que eu acho que isso aqui também é um material de reflexão. Vocês se importariam, pessoal, disponibilizar? Porque como tem... falas de vocês, né? Se bem que fica a fala de vocês aqui também no gravado. Tem problema eu disponibilizar para vocês lá no módulo? Então eu vou disponibilizar tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, porque tem muita discussão legal, tá, gente? Às vezes eu acabo não voltando pro chat, porque vocês acabam meio que discutindo paralelamente e vocês se resolvem, né? É por isso que eu não trago aqui para a discussão do vídeo. Beleza, então eu vou colocar tanto do módulo 1 quanto do módulo 2, que são discussões muito ricas, tá? Então vale muito a pena. Certo? Bom, pessoal, vamos dar um passinho para frente, se bem que a gente está caminhando, tá? Nós não estamos igual a Rainha Vermelha, não, tá? Essas discussões todas, na verdade, que numa aula presencial isso é uma maravilha, porque numa aula presencial a gente desenvolve tudo, né? A discussão. Na aula à distância a gente usa esses slides, você meio que cria uma sequência esperada de discussão, e na verdade várias coisas que eu pretendia discutir com vocês foram antecipadas, tá? Porque acontece isso, né? Mas na aula virtual a gente acaba usando esse material de referência e acaba ficando assim. A gente discutiu algumas coisas aqui, né? Não com esse nível de detalhamento, que a gente está falando dessa questão que foi justamente o que o Leandro trouxe, né? Que a gente precisa entender essa dimensão da equidade, né? Que é justamente isso de reconhecer essa condição de garantia de igualdade, ela depende da gente reconhecer que as pessoas têm diferenças e não olhar para a igualdade por ela própria. Na verdade, eu vou até mudar essa palavra, vou mudar para equidade, tá? Eu acho que igualdade realmente, depois dessa discussão que a gente fez, eu acho que não seria a melhor palavra. Peraí que eu vou fazer essa alteração agora. Peraí, só um instante. Bom que já mudou na hora para vocês aí também, né? Ótimo. Aí, pessoal, eu vou trocar, então, a apresentação de slides que eu coloquei lá para vocês, eu vou colocar essa nova, porque se tiver alguma coisa que talvez seja interessante a gente fazer a correção aqui na nossa apresentação, a gente faz aqui, certo? E aí tem alguns termos, como machismo, xenofobia, que eu trouxe mais para pontuar, eu acho que a gente tem coisas mais interessantes para discutir do que isso, tá? Então, uma questão... eu vou colocar uma série de informações aí, eu quero que vocês
pensem sobre isso, tá? Que são situações que frequentemente acontecem em sala de aula e no ambiente escolar, e não só no ambiente escolar, mas para fora dele. Então, por exemplo, a questão do uso de apelidos como Pelé, Mussum, Tição, Café, Chocolate, Buiu, Branca de Neve, para pessoas, né, para pessoas pretas. Elogiar pessoas pretas dizendo que são de alma branca. Fazer piadas do tipo coisa de preto ou serviço de preto. Dizer que é negro, mas é bonito, ou que apesar do cabelo ruim é inteligente. Usar eufemismo como moreninho, escurinho, pessoas de cor, evitando a palavra negro ou preto. Negar a ascendência negra do mulato, dizendo que ele não é totalmente negro, que é de raça apurada, ou usar expressões limpar o sangue e melhorar a raça, ao se referir à miscigenação. Fazer comparação usando cor branca como símbolo de que é limpo, bom, puro, e em contrapartida, usar a cor preta representando o que é sujo, feio e ruim. Eu tirei desse almanaque pedagógico brasileiro. E aí, o que vocês pensam a respeito disso? Já vivenciaram uma situação desse tipo em sala de aula? Qual foi o que aconteceu? Ou, na verdade, isso é muito naturalizado? O que vocês têm para me falar sobre isso, nas experiências que vocês têm? Pensando nesse... Eu trouxe uma seleção de termos, mas a gente sabe que tem muitos outros, né? Aqui só a gente está fazendo uma relação, principalmente com a questão étnica, né, voltada para pessoas pretas. Mas também com indígenas acontece isso, com outras diversidades, né, sexual, por exemplo. Mas pensando nessas questões, o que vocês têm para falar? Aí, Adriana, pode comentar, Adriana. Professor, fazendo uma análise com o texto que a gente leu, que fala que ninguém nasce racista, eu trabalho com crianças, e entre as crianças não há essa distinção. Elas não têm, só acho que no Fundamental 2, mas no Fundamental 1 não tem esse tipo de comportamento. E eu lembrei do texto que fala que ninguém nasce racista. As pessoas se tornam com o passar, com a sociedade, né? Com o meio que vive. Então, entre as crianças é difícil ter. Nem apelido hoje as crianças não se colocam mais no ensino fundamental 1, não. De 6 a 10 anos não tem nem apelido. Todo mundo se chama pelo próprio nome. Isso que você trouxe é interessante, Adriana, porque, por exemplo, na faculdade tinha um trote que era colocar apelido no pessoal na hora quando eles entravam, né, na graduação, e eles andavam com umas plaquinhas com apelido. E isso foi abolido, porque muitos dos apelidos, eles evocavam alguma característica física da pessoa. Entende? Tem alguns apelidos que eles são politicamente incorretos, digamos assim, né? E muitos estavam relacionados à cor de pele, muitos. Coisas do tipo tição ou graxa, sabe? Era muito comum. E aí, isso até recentemente, tá? Eu estou falando aí de um período um pouquinho antes da pandemia, em 2019. Eu aí vi depois se muito isso proibiu. no ensino médio. No ensino médio e no Fundamental 2, que eles já são adolescentes, eu vi muito, muito, muito. Mas entre as crianças eu não vejo. Porque isso aí você aprende, né? Você aprende a ser racista, porque realmente não tem... É uma construção totalmente cultural, isso não é inato, né? O racismo não é inato. Tem um cara que trabalhou comigo que era o prepúcio. Por quê? Por causa da... Né, ele é formado na USP. Chegou lá, olharam para ele, prepúcio, e todo mundo chamava ele de prepúcio. Do que você está trazendo. Então, esse foi o apelido dele e carregou aí para muito sempre, mas é um pouco disso. Uma outra coisa que eu ia colocar que é muito... Porque, assim, a gente aqui, a gente entra... E desse gancho que você trouxe, Gu, você vai entender perfeitamente quando você lê o que chegou ontem aí, o Silvio de Almeida. Né, que está ligado na questão do estrutural e o quanto tem algumas coisas silenciosas. Mas uma coisa, por exemplo, que me incomoda muito nossa, que preta linda. Nossa, que preto lindo. Por que preto lindo? Por que não é só que, nossa, que mulher linda, ou nossa, que linda, nossa, que lindo. Entende? Então, a princípio, aponta um fato de que nem parece mulher. Né? Então, entra em alguns lugares que são
muito escondidos, mas muito escondidos. E aí, Dri, graças a Deus que você não está vendo isso, principalmente numa escola pública. Mas numa escola privada, de educação, de ensino fundamental 1, a gente já encontra isso, até porque é muito diferente de quando você tem, por exemplo, um negro no meio de 80 alunos brancos. E as crianças aprendem a ser racistas não é com a sociedade, são com as famílias. E se você não está sentindo isso, significa que as famílias que têm filhos na sua escola, elas estão menos racistas. E aí, num segundo momento, vai para esse outro momento de vivência. Mas a primeira vivência onde ela aprende isso é no próprio seio familiar. Vou te dar um exemplo que é muito bacana, assim. A família da minha ex-esposa é muito racista. E as gerações, então é família de espanhol, com família não sei o quê. E a última geração, todas casaram com negros ou negras. Tem um primo da minha ex-esposa que, por falta de uma mulher negra, ele casou logo com duas. Separou de uma e casou com outra. A irmã dele com negro, a minha cunhada com negro, minha esposa com negro, e assim vai. Mas o seio da família era justamente muito racista. Então era o primeiro lugar onde escutava a avó falando mal dos pretinhos, que não sei o quê, e vai crescendo assim. E é muito legal que dentro dessa estrutura a gente realmente sabe que a criança ela não nasce racista. Eu vi uma foto que foi viralizada de um menino que foi cortar o cabelo, branquinho, loirinho, porque igual do amiguinho, porque ele queria confundir o amiguinho na escola, né? E aí o detalhe que ele era loiro, o amiguinho era negão. Só que ele se olhava como iguais. Eu tenho uma amiga que estudou comigo na primeira faculdade, na primeira graduação, que ela, infelizmente, ela contou que ela aprendeu o que era a diferença de cor com a empregada negra que ela tinha. Que a empregada começava a falar para ela que ela era muito bonita, muito não sei o quê, que ela era branquinha e a empregada era negra. Então ela começou, mas ela diz que ela tem memória que ela olhava as crianças todas como iguais, né? Porque as crianças dão valores maiores à questão do sentimento, né? Talvez, sei lá. Isso que você trouxe é interessante, porque na escola pública, o que acaba acontecendo? A diversidade é maior mesmo, né? Então, eu acho que isso acaba sendo algo que não é uma questão, principalmente no ensino fundamental 1, porque o comum é você ver gente diferente. Eu lembro quando eu trabalhei muitos anos numa escola particular e não era incomum turmas que não tinha nenhum negro. Isso no Fundamental 2. E geralmente, quando tinha algum negro na turma, era filho de alguns funcionários, porque a escola dava bolsa integral, né? Então era. E aí, se por acaso esse coitado era gay ou sapatão, até tinha 3, né? Então era bem. E aí, normalmente, quando tinha esse aluno que era negro, tinha sempre algum apelido relacionado a isso. Quando porque eu fiz letras e biologia, né? Quando eu entrei no curso de letras, tinha um menino da minha turma que ele era negro, e aí, numa das disciplinas da letras tem os idiomas, né? E numa das aulas de idioma, a pessoa perguntou assim, tinha um menino que o apelido dele era Fumaça, né? Que ele entrou na faculdade com esse apelido e a pessoa chamava ele de Fumaça porque ele era preto. E aí a professora ensinou pra gente como falava fumaça em francês, que era fumê. Aí ele deixou de ser o Fumaça e virou o fumê. Né? Porque isso era muito forte. E é interessante que, assim, as pessoas, elas não percebiam que isso não era tão legal assim, né? Quer dizer, todo mundo utilizava isso, mas, na verdade, você está colocando um aspecto quer dizer, a pessoa não tem controle nenhum sobre isso, né? Que controle que você tem sobre a sua cor de pele? E aí, isso é a característica mais importante sua, para virar um apelido na faculdade? Né? Pode falar, Leandro. Não, e isso que você trouxe é muito importante, porque, por exemplo, atualmente a gente escuta que várias dessas questões é tudo mimimi, né? Ou que então, hoje tudo é bullying, na minha época, não sei o quê.
E a gente, assim como, na minha época resolvia tudo na porrada, não tinha essa coisa de mandar para psicólogo, e aí a gente vê os problemas que a gente tem de uma geração para outra, né? Ah, de fato, eu acho às vezes que a questão do bullying ela é exagerada, porque às vezes a pessoa consegue resolver aquele problema por si só, nem que se for dando um socão na cara do outro, ela resolveu o problema. E o bullying é um buraco mais embaixo, é quando a pessoa sofre em silêncio. Mas essa é uma questão que, assim, hoje em dia tudo é racismo, então chamar o cara de tição, se ele tiver de boa, ele tiver uma identidade, tá? Aprendeu lá dentro de casa que, independente do que falarem para ele, ele é ele, e que realmente não tem problema do apelido, né? Então, por exemplo, o mestre de bateria da Mocidade Alegre é o mestre Sombra, porque ele é um negrão imenso, né? E ok, para ele é o Sombra, e não tem problema, nada vai fazer ele diminuir por conta disso. E isso que é importante. A ideia do apelido é você diminuir a pessoa, mas a partir do momento que ela se apropria, que aquilo se torna a identidade dela e que aquilo não a reduz mais, acabou o problema. Agora, a questão é que o apelido ele também vai categorizar. Então, da onde que vem esse princípio que a gente precisa ou que a gente necessita categorizar os outros? Para que a gente precisa categorizar os outros? Né? Então, esse tipo de abordagem talvez seja mais inteligente dentro da sala de aula, que era a sua provocação inicial. Ao invés da gente responder alguma coisa, a gente questiona e deixa os moleques tentar buscar isso daí. Fala assim, o porquê? Né? Eu já tive algumas vezes que eu brequei brincadeiras porque eu senti que não estava legal. Pelo menos para quem estava uma das partes da brincadeira. E, opa, brincadeira só é legal quando todo mundo ri. Esse é o ponto. Passou desse pressuposto, acabou. E aí tem a questão da... Não sei se é maldade ou malícia do apelido também, que é o sentido de que o apelido bom é aquele que a pessoa não gosta. Mas que tem uma provocação também importante para se fazer e se refletir em relação a isso, né? Mas eu acho que, de fato, hoje a sociedade como um todo ela está diminuindo essa ideia também dos apelidos. Onde que a gente consegue verificar isso de uma forma muito prática? Nos times de futebol, por exemplo, a gente tinha o Pelé, tinha o Birubiru, tinha o Zinho, tinha um monte de gente que o nome era apelido. Hoje o nome é nome, inclusive nomes compostos, né? Então, acho que isso é uma questão também da sociedade como um todo que pode estar mudando. Olha, legal essa questão, eu não tinha parado para pensar para os nomes dos jogadores, né? Que essa é uma questão, vocês vão ter que fazer uma sequência didática no final da disciplina. Que eu vou sugerir eu vou fazer uma proposta para vocês, eu vou oferecer alguns materiais para vocês, propor uma sequência didática, mas vocês podem propor, por exemplo, sequências didáticas que utilizam essa questão dos nomes de jogadores. Tá? Eu vou fazer uma proposta, o último módulo é sobre isso, tá? Vocês vão propor uma sequência didática para abordar essas questões que a gente vai discutir ao longo da disciplina. Mas vocês podem, eu vou deixar um pouquinho mais aberto, tá? Eu vou trazer uma proposta com alguns materiais, mas vocês podem ir além, tá? Que, por exemplo, na questão dos nomes de jogadores, que muita gente gosta de futebol aqui no Brasil, né? E eu não sei se há uma reflexão sobre essa questão da mudança, porque realmente, hoje é Robinho, hoje é Neymar, né? Antes era Pelé, né? Então você tem aí uma mudança mesmo. E por que será que essa mudança aconteceu? Tem a ver com essa... A sociedade ela está mais cuidadosa, né? Apesar de a gente estar num cenário caótico, na verdade, se a gente olhar o que acontece na realidade das populações, dos grupos, né? Você tem aí um cuidado maior com o outro do que se tinha, por exemplo, nos anos 90. Aliás, nos anos 90 tinha cuidado nenhum, né? Haja visto os programas de televisão que era feito. Outro dia eu estava vendo no YouTube alguns programas, né? Do Faustão, do Gugu. Gente, é muito doido aquilo, porque assim, na época que eu assisti aquilo, eu achava que estava tudo certo. Como era errado! Como era errado! O projeto está aí.
Nós somos a geração fruto desse projeto da televisão dos anos 80, dos anos 90, né? Para quem cresceu assistindo, tem um livro muito bom, um documentário muito bom, né? Que é o Além do Cidadão, um filme, né? Que é o Cidadão Kane. Depois tem Para Além do Cidadão Kane, que tá aí, explica a nossa sociedade do jeito que tá e como que ela foi formada culturalmente. Não sei se você o conhece, se o Carlos quiser falar um pouco mais para a gente como historiador. Eu gosto de provocar o Carlos também, porque o Carlos, quando fala, faz... todo mundo só fica assim, ó. Porque vai mostrando um pouco disso, né, dessa questão. Se quiser, depois no final a gente fala um pouco. Perfeito. Ou você quer falar agora, Carlos? Eu acho que ele está maquinando. Oi? Não, é que eu estava lendo aqui as conversas no chat aqui. Não, é que assim, acho que tudo isso que está sendo discutido, vou chover no molhado, mas assim, nada disso é acaso, né? Nada disso é por acaso, assim. Isso que o Leandro falou de projeto e tal, a gente tem um projeto de ataque, mas a gente também tem um projeto de resistência, por outro lado, né? Tudo isso tem a ver com a questão da aceitação ou não, mas de uma luta muito grande. Então, a aceitação, acho que foi a Thaís que comentou na fala dela aqui no chat, de se aceitar ou não, não é tão simples assim, né? Assim, isso que o Leandro falou, isso é fruto... A pessoa ter... Eu também percebo muito isso que o Leandro falou na questão... Eu dou aula, sei lá, 15 anos, e é muito nítido. Eu fui aluno até... A gente está em 21. Eu fui aluno até 20 anos atrás e comecei a ser professor há 15 anos atrás, né? Ensino fundamental e médio. É muito diferente, assim. Apesar de não ser muito tempo, é muito diferente. Porque as condições sociais são totalmente diferentes, culturais. Mas é tudo muito fruto de uma luta muito grande lá dos anos 70, principalmente 60, no Brasil, nos 70. Quer dizer, no Brasil, enfim, não vou me alongar muito, mas vem de antes, mas a gente data muito na rabeira dos Estados Unidos, mas não é, na verdade, que deu condições para essa questão da autoaceitação. Então, se o cara era chamado de bicha, de preto, eu tive aluno que se suicidou porque era chamado de bicha todo dia. Chegou uma hora que o moleque, na sexta série, não aguentou. Foi lá e se enforcou com o cadarço do tênis no banheiro da casa dele. Só que tem todo um movimento histórico que permite, hoje em dia, as crianças não se tratarem assim e serem ensinadas a não serem tratadas assim. Então, a criança, quando ela consegue perceber isso é fruto de uma luta muito grande. Tem um livro muito famoso de uma feminista negra brasileira, da área da psicologia, da psicanálise, chamada Neuza Santos, chamado Tornar-se Negro, que vai um pouco na linha da questão do... Estou viajando um pouco já aqui, vou voltar. Do existencialismo da Simone de Beauvoir, no sentido de que a pessoa ela cresce toda... Eu vou falar com vocês como eu falo com os meus alunos do ensino médio, tá? A pessoa nasce com a cabeça toda cagada. Ela aprende desde quando ela que ela é errada, que o cabelo dela é cagado, que o cabelo dela tá errado, que ela é feia, que ela nasceu para não dar certo. Então, a partir do momento que a criança tem que lidar com esse trauma desde muito cedo, chegar a bater no peito e falar sou preta mesmo, isso é uma conquista histórica muito grande. É pouca gente que consegue fazer isso. E quem não consegue, tá tudo certo não conseguir. Ninguém nasceu com autoestima lá em cima. Isso é uma coisa que tem que ser trabalhada. E aí que tá a importância dessa disciplina numa faculdade de pedagogia. Porque, assim, a criança, ela não tem condições. Eu percebo muito isso que a Adriana falou. Não tanto quanto no sentido de como não existisse, mas eu percebo uma diferença muito grande da minha geração de 20 anos atrás como aluno para a geração atual que eu dou aula. É muito grande. Os alunos não se ofendem nesse sentido racial, sexual, enfim, de identidade, e não permitem que os outros façam isso. Quando alguém faz, eles já chamam a atenção. É uma coisa muito séria.
Só que isso é uma construção que é coletiva. Então não adianta o cara falar, eu sou preto, eu sou bonito, se você não ensinar ele isso, entendeu? Desde muito pequeno. No mês passado, eu tive que lidar com uma professora do ensino fundamental 1 que veio reclamar. Ela é preta, mas ela não se vê como preta, né? Ela é preta, na verdade ela é meio índia com preto, enfim. E aí ela veio reclamar que tem coisa de preto demais na minha escola. A minha escola, majoritariamente, é uma escola que atende uma população de imigrantes africanos e de 2 comunidades, majoritariamente de alunos pretos, né? Que tem coisa de preto demais naquela escola, que tem cartaz sobre intelectuais pretos demais, que se comemora muito dias de preto, personalidades pretas, né? E quando a gente vai passar a fazer isso com os brancos, sabe? A coisa é tão introjetada que falar de autoestima, isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser uma conquista. E isso que eu já até me perdi do que o Leandro tinha falado do Cidadão Kane, né, na verdade. E qual que é a cor do seu diretor? Preto, negão, e ele não é aceito pela maioria dos professores. Inclusive, eu acho que muito por ele ser preto. Tem milhões de problemas ele enquanto gestor. Desculpa, Leandro, é teu amigo, mas vou falar. Enquanto democraticamente falando, gestão democrática. Mas ele é preto, a vice dele é preta, é lésbica, enfim. Então você tem todo um cenário que obriga a criança a ser forte. Mas você não ensina a criança a ser forte. Então, o cara bater no peito e falar, sou preto mesmo com 10 anos, cara, ele vai ser a regra, a exceção da regra, porque ele teve uma família que foi a exceção da regra. E aí eu vejo o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo ensinando os filhos delas por uma educação antirracista e tal. Quantas pessoas têm condições de fazer isso no Brasil? Para uma Thaís Araújo existir ali, quantas pessoas estão morrendo lá na favela e tal, enfim. E de tudo isso, enfim, eu viajei pra caramba aqui no que o Leandro falou. Tá num projeto e na questão do Cidadão Kane, a questão de como você tem grupos que estão por trás disso e que é interessante que as coisas continuem assim. Então, a mudança ela é importante, mas ela é muito difícil, muito difícil. E você tem exatamente diversos grupos lutando contra para que ela aconteça, dentro da escola, inclusive. Muito dentro da escola, inclusive. E muito politicamente. Olha, eu pensei que não ia falar, mas a gente tem um negro na maior entidade para negros e afro-brasileiros do país que acha que racismo não existe e que cultura africana é uma coisa inferior. Então, é meio complicado, assim, é uma coisa que a gente tem que fazer na base, pensando que a gente tem que se munir de várias armas, porque o chumbo está sempre apontado para a gente. Eu acho que o Luiz levantou a mão, você baixou, Luiz? Que você tinha levantado e baixou? Levantei sim, professor. Pode falar, Luiz, depois a Sofia, tá? Pode ir. O Carlos tocou num assunto, né, sobre essa preparação dessas crianças, né? E é uma coisa tão dura, na verdade, porque seja aí qualquer condição que a gente esteja falando, seja de branco, negro, né, a questão do próprio homossexualismo, eu percebo, né, no trabalho que eu faço, a própria família, muitas das vezes, elas não querem se preparar para poder preparar os seus filhos. Essa é uma grande realidade, sabe? Aquela é a qual eu vivo, na verdade, tá? Não estou generalizando isso. Vou voltar na mesma condição, né, do que eu estou vivendo, de adolescentes que, com 14 anos, está tendo já essa confusão, né, de identificação sexual. E aí ele já tem aquele medo de como conversar com a mãe ou com o pai, né? E aí ela já tem medo, meu pai vai me bater, minha mãe vai me espancar e etc. E aí ele não vai falar. Qual é a alternativa que ele tem? Se ele já está com essas crenças limitantes, ele vai se automutilar. É o que vem acontecendo, sabe? Nesse ano 2021, eu fiz mais ou menos 978 atendimentos com esses adolescentes, sabe? E o índice de automutilação foi muito grande. E a grande maioria foi justamente por essas confusões, né, causadas por essa identificação
Se eu sou menino, se eu sou menina, nossa, eu tô gostando de menino, eu sou homem, meu pai vai me bater, eu tô gostando de menino, eu sou menina, minha mãe vai me esculachar, e acontece, né? E aí eles vão ou para medicação, né? Vão se automedicar em grande volume, e aí vão dar a questão aí de depois ir para o hospital, e vai ficar algumas sequelas, enfim, né? Então, a gente ainda chama os pais para conversarem, eles falam, não, eu amo meu filho do jeito que é, e do jeito que tá, e o que ele... Mas você vê que na prática realmente não é, que é aquela questão, igual tem aquela frase lá do Milton Santos, né? Vivemos um racismo cordial, né? Admito, né, ser preconceituoso, porém, falo que eu não sou preconceituoso, mas na verdade eu tenho atitudes racistas, né? É uma coisa mais ou menos assim, parece que é a frase do Milton Santos, se eu não me engano. Eu tenho até amigos que são, né? Tem até amigos que são. Mas, enfim, o que eu quero dizer é isso, né? A preparação que, na verdade, deveria vir dos pais, né? Para poder cuidar dos seus filhos que estão ali, é complicado. Hoje mesmo teve uma jovem que veio, né? E ela está em conflito com a mãe. E você vê que a mãe está muito mais despreparada do que a menina que tem 14 anos. Entendeu? Lu, mas Oi. é porque esses pais são frutos dessa outra sociedade que ainda não é a que temos hoje. É claro que o processo de mudança também pegam esses pais, tipo, galera de 40, de 50 anos, 60 anos. Mas é num processo muito mais lento. Então, são questões aí para gerações, né? Sim, mas aí são, né? Você ainda encontra, Leandro, que tem pais aí com 30, 33 anos, sabe? Que tem esse filho aí, que teve filho com 16 anos, por exemplo, sabe? E aí é aquela disputa, né, de quem ganha mais, por exemplo. Isso nossa, é um trabalho, cara, que você fica assim, você fica louco. Falei assim, eu vou pegar esse pai e chacoalhar a cabeça dele para entrar alguma coisa, né? Para ele entender pelo menos o teu filho, para não simplesmente ter esse preconceito e afastar cada vez mais esse garoto, essa garota de 13, 14, 15 anos. Porque a rua tá assim, né, de braços abertos esperando. Ele vai encontrar alguma coisa. Entendeu? De forma errada, mas ele vai encontrar. E o mundo tá aí para poder engolir, né? É o que foi falado, o que o Carlos falou, né? A autoestima ninguém nasce pronto, né? É um trabalho árduo que tem que fazer nesse segmento de autoestima com esses meninos, cara. Mas é dolorido, né? Não sei se ficou claro para vocês. Luiz, muito bom. Isso que o Leandro trouxe, né? Você tem essas interseccionalidades não só nas categorias, né? Mas nas gerações também. Porque se a gente parar para pensar na escola, você tem desde essa menina de 16 que é filho de alguém que tem 33 hoje, mas você tem alguém de 16 que é filho de alguém que tem 50, de alguém que tem 60. Então você tem isso aí. Quer dizer, na escola você tem uma geração, só que os pais são de várias gerações diferentes, né? E aí você tem aí uma mescla de questões. Eu não tinha parado para pensar nos anos 90 dessa forma que eu tinha dito, né? O estrago que os anos 90 fizeram. E os anos 80, né? Porque os anos 80 e os anos 90. Porque você tem um estrago feio que foi feito aí, que é achar que tudo que se questiona a respeito dessas provocações e do que não é dentro daquela normalidade, digamos assim, é mimimi. Então, se você não faz parte da normalidade e você critica quem fala mal de quem não está na normalidade, você está fazendo mimimi. Mas isso aí realmente é um reflexo, né? E isso vem até a escola. E ainda bem que, pelo menos, os alunos com quem você trabalha, eles te procuram, né, Luiz? Porque, pelo menos, eles acabam tendo um ponto para reflexão. E aí, quando você fala desses grupos que têm dúvida em relação à sexualidade ou a questão da identidade, você tem aí também um grande grupo que, na verdade, não são pessoas trans. Porque você tem pessoas que são não binárias, você tem pessoas que a questão de gênero não faz diferença. E aí, como você acaba muito rotulando como ou é homem, ou é mulher, ou é trans, né? Você coloca, né? Como se trans não fosse homem e mulher, né? Mas tem essa questão, né? É homem, mulher ou trans. Ou é trans masculino ou trans feminino. Mas, na verdade, você tem, compondo a sociedade, pessoas de todos os tipos, né? E não só desses rótulos. Aliás, a rotulação, ela auxilia num aspecto que é você identificar os grupos de alguma forma, tentar congregar esses grupos, mas, por outro lado, você meio que pulveriza, né? Na verdade, algo que é muito
como que eu posso dizer? Essas questões de sexualidade, identidade, elas são muito... elas se apresentam, né, nas pessoas de forma contínua. Você não dá para você falar, esse aqui é hétero, esse aqui é gay, porque isso aí, na verdade, é uma variação, é muito mais variável. Os determinantes sociais fazem com que as pessoas elas tendem a ocupar algum rótulo, mas, na verdade, o ser humano ele é muito mais amplo do que rótulo. Né? Inclusive, um adolescente hoje que fala, eu estou em dúvida em relação a se eu quero ser menino ou menina, pode ser que daqui a uns 2, 3 anos mude de ideia. A gente já passou por isso na faculdade, lá na biologia. Teve um menino no primeiro período que ele queria ser trans, começou a tomar hormônio e tudo mais. 2 anos depois, ele mudou completamente de ideia. Aí ele começou a tomar hormônio masculino para ter pelo, barba. Entende? Então, assim, é porque, na verdade, o ser humano ele é mais complexo, né? E as pessoas estão percebendo isso. E elas estão querendo trabalhar isso, né? E não simplesmente aceitar o rótulo que é imposto. Então, acho que tem a ver com isso. Mas ainda bem que tem você, né, Luiz? Que isso é importante para esses meninos e meninas, né? Acaba sendo uma referência. Como você faz esse diálogo com as famílias, você acaba meio que ajudando, de alguma forma, eu acredito, sabe? Porque se pelo menos o pai, mesmo que o pai ele venha com um papinho cordial e, na verdade, ele age de outra forma, pelo menos ele é levado a refletir sobre. Entendeu? Porque tem um outro adulto falando com ele, que conhece o filho também, peraí, não é bem assim que funciona. Então, pelo menos, mesmo que o pai, ele, num primeiro momento, ele seja só cordial, e em casa ele vai encher os meninos de porrada, você pode ter certeza que pelo menos teve um processo aí de pensar sobre. Que tomara que tenha frutos, né? Esperamos, né? E a Sofia levantou a mão também, estou curioso para saber o que a Sofia tem para dizer. Boa noite, pessoal, professor. Boa noite. Então, pegando o gancho, né, no que os colegas já trouxeram e pensando assim, em colaborar nessa construção, né, dessa coxa de retalho que a gente está fazendo aqui hoje, assim, para mim é de grande valor que a gente está conseguindo produzir aqui hoje. E pegando o gancho no que o Carlos trouxe, no que o Luiz falou, e para aproveitar assim mesmo, para fazer um pontinho na coxa hoje, eu queria ler um trechinho da frase da autora que o Carlos citou, né? Que ela é uma psiquiatra, uma psicanalista. Então, eu falo assim, o que ela deixou para a gente, o que ela escreve para a gente é muito importante. E aqui ela fala da pessoa negra, né? Mas eu acho que isso que ela fala vale para todas as categorias que foram expostas aqui hoje, todas as outras que a gente sabe que existe. Então, ela diz o seguinte: ser negro é tomar consciência do processo ideológico que, através de um discurso mítico acerca de si, engendra uma estrutura de desconhecimento que o aprisiona numa imagem alienada, na qual se reconhece. Ser negro é tomar posse dessa consciência e criar uma consciência que reassegure o respeito às diferenças, que reafirme uma dignidade alheia a qualquer tipo de exploração. Assim, ser negro não é uma condição dada, a priori, é um vir a ser. Ser negro é tornar-se negro. Sofia, muito bom, viu? Eu até anotei essa autora que o Carlos citou também, que eu vou fazer uma biblioteca a respeito disso, até para ampliar um pouco meus saberes, né? A respeito. Muito bom. Aliás, gente, eu gostaria tanto de voltar a dar aula para vocês depois que a disciplina acabar, isso porque a gente está no começo, né? Eu já queria ser professor de vocês de novo depois, porque é legal esse tipo de discussão a gente não tem com alunos de graduação regular, porque falta um pouco de maturidade. Falta, porque são alunos muito jovens, né? E aqui eu sei que a turma é um pouco mais diversa, e aí, claro que as discussões são mais ricas, né? Você consegue chegar a níveis de... E como vocês estão... Muitos de vocês estão na sala de aula, vocês trazem essa experiência, essa contribuição. Então, está sendo muito legal para mim, tá? Ter essa experiência, porque é só a segunda atividade síncrona, tá? Pode falar, Nathalie. É Nathalie ou Nathalie? Nathalie. Nathalie. Nossa, então errei as duas, né? Desculpa. Estou cego, Nathalie. Boa noite. Eu já começo me justificando, é minha primeira graduação, não tenho 10% do conteúdo que todos têm. E lá no chat, a gente estava conversando e eu expus a questão de eu me considerar parda.
E aí o Leandro disse se eu me considerava negra ou branca, e isso me causou um pouco de confusão, porque durante toda a minha vida eu me considerei parda. E aí eu gostaria de saber, né, como é tido isso, né? Se o pardo realmente existe, se eu tenho que me identificar ou branca ou preta. Leandro, eu vou jogar a bola para você. Nathalie, meu amor, você se identifica como você quiser, como você fica mais à vontade. A cor pardo, quando a gente coloca, a gente precisa pensar num aspecto de quando a gente difere raça e a gente coloca cor, que tem um aspecto que é muito importante. Se você parar para pensar, tudo que é ruim, você usa a palavra negro. E tudo que é bonito, você usa a palavra preta. Então, esse é um aspecto que ele é fundamental para que a gente comece a pensar em alguns outros elementos. Antigamente, colocava na certidão de nascimento lá a cor, branco, pardo, negro ou índio. Geralmente era assim. Não sei se colocava amarelo para japonês ou algum Nissan e tal, ou se era branco, tá? Mas se categorizava branco, pardo e negro, né? Uma do começo dessa discussão vai falar que na questão da cor, pardo é o papel, que enquanto a gente trabalha a questão e a ideia de raça, nós somos negros. E aí, dentro do aspecto é, do colorismo, aí sim se retomou a ideia de você falar, em vez de chamar a pessoa de negra, falar as pessoas pretas, né? E aí, quando a gente entende a pessoa preta, aí a gente vai voltar a entender a pessoa parda. Então, para a gente ter os vários níveis de você, se é mais branco ou mais claro, na verdade, não branco, ou mais retinto. Dentro da característica parda, você faz parte do grupo da raça negra. Agora, eu entendo o que você fala, porque você se identifica com os dois e está tudo bem. A grande questão é justamente essa. Como o racismo estrutural e institucional ele é muito severo, às vezes, se você se identifica como branca, age como branca, vive como branca, tem condições como branca, só que às vezes, para você ser excluída de algum grupo muito específico, que é aquelas divergências que a gente falou lá atrás na tabela, alguém vai te lembrar que você tem uma origem negra e vai te tratar com racismo. Então, esse é um aspecto que é importante. Agora, se alguém querer te tratar como racismo por uma questão dessa sua mistura e você lidar de uma boa, tá tranquilo. A grande questão é justamente essa. Às vezes a gente não se identifica, mas alguém vai fazer questão de nos identificar, né? O próprio Neymar foi isso. A primeira vez que ele se viu negro, porque, né, foi quando um jogador lá na França chamou ele de negro. E aí ele olhou e falou: opa, eu não sou negro, eu sou bilionário, né? Eu tenho muito dinheiro, eu não sou negro. Mas para o branco, você é negro, você é menos do que ele. Então, esse é um aspecto que tem que refletir. Entendi. É porque, assim, acredito que, bom, tenho certeza que eu sou privilegiada no sentido de que eu não me recordo de ter sofrido algum tipo de preconceito. Até porque quando alguém fala que eu sou morena, negra ou algo do tipo, para mim tá tudo bem. Porque eu realmente sou morena, eu realmente tenho raízes africanas. A minha família, por parte de pai, é quase toda preta, não é porque o meu avô se casou com uma branca, mas assim, que nem você citou o caso do Neymar. Eu acredito que o maior problema seja ele não se ver negro, né? Por exemplo, você é negro, beleza, eu realmente sou negro, entendeu? Talvez seja muito disso, mas eu me considero parda no sentido de que se alguém fala se você é negra, beleza, sim, sou. Se alguém fala, não, você tem traços brancos, sim, eu também tenho. Entendeu? Nesse sentido que eu falo, do multi, eu sou isso, entendeu? Eu sou a mistura.
Boa. Posso colocar uma outra situação? Ah, um descendente de japonês nasceu aqui no Brasil. Ele é o quê? A gente chama ele como? Mestiço. Geralmente, mestiço. Geralmente ele vira o japa, né? Ô japa. Não, o Bom, japa. não, a moça que eu trabalho aqui comigo, ela é mestiça. Eu nunca tratei ela de uma forma de japa, eu trato ela de Letícia. Não, É algo muito complicado às vezes, porque é bom, eu moro em cidade pequena e no meu meio não tem, sabe? Assim, ela é mestiça, ponto. Nath, aqui em Rifaina só tem uma japonesa, que ela também provavelmente é mestiça, que é a Karina, e que tem um sobrenome japonês. Uma. Então, é a exceção da regra aqui, em Rifaina, por exemplo. Mas, no geral, por exemplo, em São Paulo, todos os meus brothers japa eram japa, ou China, mesmo sendo japonês. E aí tinha o Marcos, que era o japa, estudou comigo muitos anos e foi para o Japão. No Japão, ele era o brasileiro. Ele não era o japonês. Isso E é aí, muito legal. então, mas qual que é a reflexão para ele, como questão de identidade? Ele é o brasileiro ou ele é o japonês? Ele é os dois. Então, mas isso gera uma crise. Quando a gente é tudo, a gente acaba não sendo nada, no ponto de vista da questão da identidade. E a identidade é o eu sou. Então, se para você o eu sou parda e tá bem com isso, puta, legal. É isso que importa. Que, independente de qualquer situação, ninguém vai conseguir te diminuir por uma característica física. E que você não vai se permitir isso. Agora, pode ser que seu filho ou sua filha, não sei, ele olhe para você, olhe para o avô e fale assim: não, eu sou preta. Sim, o Eu meu sou filho, ele 100%. sabe, eu sou negão, porque ele é negão. É isso. Eu E sou ele é 100% negão. brasileiro. Eu sou 100% brasileiro. Eu sou uma mistura. E aí, se de repente se me ver mais de perto, uma foto minha, eu vou parecer um cara que é da Índia, um cara que é do Oriente Médio, um cara que pode ser de do norte da África, um indígena aqui. Por quê? Porque eu tenho mistura de índio, eu tenho mistura de espanhol, tenho mistura de português, tenho mistura de italiano e tenho mistura de negro. Sim, Agora, desse rolê todo, eu me identifico com a parte negra. entendi. Não é? Ok. Aí, dentro da sua multiplicidade, você se identifica mais com um. Agora, eu passaria Entendi. muito bem como tanto português quanto espanhol. Por quê? Porque eu posso falar que sou Mouro. Meu sobrenome é Leandro Garcia Rezende. Mouro era a época que o pessoal do norte da África vivia na Península Ibérica, vivia na O meu Europa. sobrenome é Bibo. A minha família, por parte de mãe, não tem mistura. Eles são italianos puros, não tem mistura. Eu sou a única parda da família. Por parte da minha mãe, é todo mundo loiro do olho azul. É, Isso é bem diferente, porque aí na minha família, por parte de pai, é todo mundo misturado. Só não tem exato, ó. ruivo. Por parte do meu pai, a mãe, ele só ficou com o nome do meu avô, então era Orides Rezende. Mas a minha avó é a Bibiana Lotti. Então meu pai seria Orides Lotti Rezende. Minha avó era branca do olho azul. Meu pai, ele puxou para o pai dele, que era negão, com a volta do olho azul. Só a voltinha assim do olho, era a coisa mais linda. E aí eu tenho um monte de tia branca. Tinha tios brancos. Alguns ficaram mais retintos, como meu avô, e outros não. Eu puxei meu pai e puxei meu avô. Meu irmão, ele é um pouco mais branco. E aí, da parte da minha mãe, vem espanhol e índio. E Entendi. português. Mas aí, voltando, então, na parte da identificação. Eu me considero parda, ok. Não é preconceito com, né, quem se considera negro, com quem se considera branco, porque eu, de verdade, me considero os dois. E ok, tá tudo bem. A gente não precisa estar dentro de nenhuma caixinha. Nenhum Exatamente isso que eu ia rótulo, falar. nenhum rótulo e nenhum estereótipo ele vai Sim, servir para todo mundo, como o Gustavo mesmo sim. colocou. A questão, quando a gente se apropria de algum termo, a gente se apropria de alguma questão, é para nos fortalecer enquanto grupo, nunca para nos diminuir.
Então, quando bate no peito e fala assim, de 5 anos, ó, eu sou negão, mano, já era. Nada e nem ninguém vai fazer ele ser menos do que ele é. Porque ele já nasce com as armas e as roupas de Jorge, entendeu? Para ajudar ele nas batalhas da vida inteira. E essa é uma questão que a gente, há 10 anos atrás, a gente talvez não tinha, há 15 anos atrás, 20 não tínhamos, no início dos anos 2000, há 30, então, década de 90, era raridade, né? Algumas pessoas vinham assim, principalmente as pessoas criadas dentro de terreiro, porque terreiro sempre foi um lugar de resistência. Então, por exemplo, muitos brancos dentro do terreiro, ele se vê negro dentro daquele espaço. Por quê? Porque é um espaço negro, é um espaço de resistência negro, os orixás são negros, embora a galera gosta, por exemplo, de pintar Iemanjá branca. Eu não sei como uma divindade africana vai ser branca, mas ok. Mas para quem é dessa comunidade, sabe o valor de cada um tem. E aí são os espaços e os ambientes de resistência. E isso é muito importante a gente ter e a gente poder compartilhar disso. Mas realmente, de fato, não tem problema nenhum você ser quem você é. Você tem direito, aliás, nenhum direito, né? Você é quem você é e poucas ideias. Outra sugestão para vocês pensarem em sequência didática, né? Porque essas diferentes origens, na verdade, elas mostram essa formação, né, biogeográfica, digamos, do povo brasileiro. Mas, por outro lado, você tem uma questão que é a luta, né? A luta pelas identidades, mas não a identidade individual, a identidade do grupo, que é uma outra questão mesmo, que dá para trabalhar isso com a turma, por exemplo, pensando assim, como que é a sua ascendência, né? Quais são as etnias que compõem a sua origem, né? E aí verificar que, claro, na turma vai ter, ainda mais aqui no Brasil, né? A diversidade é imensa. E aí, a partir disso, discutir essas questões que o Leandro muito bem pontuou, e que você também traz, Nathalie, isso daria uma sequência didática bem legal também, viu? Trabalhando com as origens. Porque, ao mesmo tempo que você motiva os alunos, porque pode ver, a discussão de vocês foi super legal, porque vocês trouxeram um pouco da história de vocês para cá, quer dizer, qual foi, né, quais foram os ancestrais que culminaram em vocês hoje, né? Que histórias que esses ancestrais trazem? E aí, de que maneira isso, né, no cenário social atual e no cenário sociocultural atual, acho que a gente pode pensar nessa perspectiva, de que maneira essas diferentes contribuições, elas precisam ser evocadas, né? Porque é praticamente uma evocação mesmo, que a gente acaba fazendo, para poder garantir, né, os espaços e... Ai, meu gato querendo quebrar tudo aqui. Para garantir os espaços e para garantir equidade, voltando no termo que o Leandro trouxe no começo. E aí, pessoal, a gente está bem avançado, eu queria só mostrar uns indicadores para encerrar a aula, só para deixar vocês um pouco incomodados, tá? Quando se diz que não tem racismo no Brasil e que isso é mimimi, eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada em números, né? Eu disponibilizei para vocês uma bibliografia, que é um estudo belíssimo sobre diversos indicadores, né? E aí eu queria só... tem no slide, mas só para vocês terem uma ideia, esses indicadores todos mostram aspectos nos quais a população negra ela apresenta algum tipo de desvantagem em relação a outras etnias, principalmente aos brancos, ou outras raças. Vou usar o termo raças aqui, que eu acho que é mais apropriado até do que etnia, porque a questão não é étnica, e a questão é racial mesmo. Porque diferentes etnias dentro de uma mesma raça vão sofrer todas em conjunto o mesmo tipo de preconceito, né? Apesar de existirem etnias brancas, as etnias brancas são todas preservadas, elas não sofrem, independente de qual etnia você tem. Então, por exemplo, eu já disse para vocês que eu tenho ascendência principalmente portuguesas, mas geneticamente eu tenho informações de árabes. 10% do meu DNA é árabe, né? Além disso, eu tenho DNA de outras partes da Europa, mas principalmente da Península Ibérica. Óbvio, até onde eu consigo identificar, meus parentes são todos de lá, ou da Espanha ou de Portugal. Mas, veja, apesar de eu ter contribuição italiana, inglesa, até da Finlândia, tem DNA da Finlândia no meu DNA, isso não vai fazer diferença nenhuma.
talvez fizesse mais diferença os 10% que eu tenho lá dos magrites, né? Dos magrites não, que é do norte da África, né? Que é aquela população árabe, porque tem a questão dos mouros. Provavelmente algum ancestral meu foi mouro, mas bem lá atrás, porque ficou só 10% hoje, né? E por parte de pai, porque minha mãe ela não tem nenhum DNA de origem árabe. Minha mãe é 100% Península Ibérica, não tem DNA de lugar nenhum da Europa, só da Espanha e Portugal. Então, do lado do meu pai, deve ter tido algum árabe aí que deve ter vindo lá e manteve a população lá dos mouros. Deve ter algum mouro lá da época, né? Do século... Os mouros é século... Nossa, é bem antigo, né? Carlos colocou aí os Maghreb. É Maghreb, eu falei Magritte, estou falando do artista, né? Maghreb, é isso. Os mouros eu acho que é século XI, não é antes, né? Acho que é até um pouco antes. Um pouco antes do período gótico. E No então, gótico, eles são expulsos. Mas aí, no caso, como eu acabo tendo um predomínio de branco, então, independente das outras etnias que me compõem, não faz diferença. Agora, da mesma forma, as diferentes etnias de origem africana ou de origem indígena, todas sofrem, né, igualmente. Porque isso não faz diferença. Se você é banto, se você é que eu tenho um pouco de desconhecimento das diferentes... Fon, Yorubá, o Yorubano... Quer dizer, não faz diferença. Né? Todos vão sofrer do mesmo jeito. E aí tem esses índices, acho que vale muito a pena. É um material, é tipo uma... É quase que uma cartilha, mas não é bem uma cartilha, porque tem uma discussão interessante. Tem sugestão de atividades e tudo mais. E aí tem todos os índices todos os indicadores que foram analisados, mostra essa questão da desigualdade racial. Então, aí tem algumas, né? E aí, no outro slide, eu coloquei as que estão relacionadas à educação, tá? Então, aqui tem questões econômicas, aqui só tem a questão do analfabetismo, né? Que, olha, para vocês terem uma ideia, 13,7% a taxa de analfabetismo entre negros, né? Para brancos é 5,9%, é quase 3 vezes menos, tá? E aí tem outras questões aqui que tem a ver mais com questões econômicas e educacionais aqui. Vejam por exemplo, né, das 821 mil crianças, né, de 7 a 14 anos fora da escola, 512 mil são negras, né? Quer dizer, quase 2/3. Então, só para ter uma ideia que existe aí algo, né, que a gente pode chamar de racismo estrutural, talvez, a gente vai discutir isso melhor daqui uma das aulas futuras a gente fala mais sobre isso, mas para vocês refletirem, tá? Porque o objetivo dessa aula é a gente tentar entender essa questão na sala de aula, de que maneira a educação voltada para as questões étnico-raciais e culturais, ela é importante, porque aí não interessa o conteúdo de ensino que você vai trabalhar. Você pode trabalhar isso, por exemplo, isso aqui eu trabalho na questão de matemática, mostrando, olha o que esses números significam, né? Que você sendo negro, você tem 2 vezes mais chance de ser analfabeto, por exemplo, do que se você for branco, né? Então dá para trabalhar diferentes conteúdos e mostrar como essa questão ela é. Então quando dizem que racismo não existe ou que é mimimi, esses dados mostram que racismo existe e que não é mimimi. Aliás, é interessante dizer que é mimimi para que uma grande parte da população continue num estado de massa manipulável, né? Porque bem, eu acho que você tem uma massa enorme da população que é manipulável. Pelo menos metade da população, né? Se a gente pensar só essa questão étnica, só essa questão racial, porque não é étnico. Se fosse só étnico, talvez o trabalho fosse mais fácil, porque você identificaria a etnia que está sendo o alvo e trabalharia com etnia, mas não é uma etnia só, é um grupo enorme, que corresponde, dependendo da região que você está no Brasil, é mais da metade da população. Né? No somatório é mais da metade, mas tem lugares que chega a 70%, 80% da população. Então é algo bem assustador, tá, gente? Então, isso é tudo dado voltado para... Tem questões econômicas que, obviamente, elas interferem, né? Na questão da escolarização, e aí tem esse outro conjunto de indicadores aí que tem a ver com a questão voltada para a sala de aula. Vale muito a pena, tá, a gente ler esse material. E aí eu também coloquei como uma referência dessa aula as PCNs de diversidade étnica e racial. Elas são um pouquinho antigas, mas ainda tem umas coisas ali... como digamos assim, uma produção bibliográfica de base,
pensando nessa questão da educação voltada para as diversidades, eu acho que vale muito a pena para aqueles que não conhecem, conhecerem, tá? Mas é só um primeiro passo, que tem muita coisa que foi produzida depois, certo? Que vale a pena a gente também incorporar, certo? E aí, eu queria ver se vocês querem falar mais alguma coisa, tudo mais. Mas eu queria trazer isso mesmo para dar uma chocada em vocês, tá? Para quem é lógico que isso a gente sabe, para quem já está acostumado a olhar para a questão, para a realidade, verificar como que funciona a distribuição dos negros, né? Das diferentes grupos de trabalho ou de escolarização, a gente já tem uma, digamos assim, uma impressão. Mas aí quando a gente vê essa impressão transformada em números censitários, eu acho que assusta um pouco mais. Porque a gente percebe que o buraco é muito maior do que a gente imagina, do que a nossa impressão pode nos levar a imaginar, certo? Então, assim, a minha ideia era essa mesmo. Eu estou bem satisfeito com a atividade síncrona de hoje, porque eu acho que atende aos objetivos. A gente discutiu bastante, eu queria isso mesmo, né? Porque a ideia é a gente pensar essas questões, tá, lá na sala de aula e nos processos educativos. Como que isso se dá, né? E aí vocês trouxeram vários exemplos, várias inquietações. Então, acho que isso foi bastante válido, né? E aí o chat aqui também está bastante rico. Então, acho que tem aí 2 materiais muito ricos produzidos na nossa atividade síncrona de hoje, certo? E aí eu abro a palavra para vocês. Se vocês quiserem fazer mais alguma colocação, mais algum posicionamento. Senão a gente encerra, tá, pessoal? Não, pode só falar, que eu né? coloquei, eu estava conferindo o negócio aqui, eu vou, desse do Miss Brasil aqui, acho que tá, eu me equivoquei com a data. Mas eu vou dar uma conferida e na próxima eu volto. Mas acho que é um pouco sobre isso muito que a gente tem que falar mesmo. É triste a gente ter esses dados, mas é mais triste ainda a gente saber que é a realidade e principalmente a gente entender que tudo isso aparece na sutileza, né? Então, por exemplo, na Bahia, que é o estado mais preto do Brasil, é foda ser preto, não é fácil ser preto, mesmo na Bahia, que aí sim é de 70% a 80% da população preta, e que a gente vê muitos problemas. Pior ainda são um monte de lugares onde essa população ela some. Não sei, por exemplo, Uberaba, como que é, mas Franca, quando a gente anda pelas ruas do centro, a gente não vê. E eu sei que existe uma comunidade negra imensa em Franca. É uma coisa muito grande, só que ela desaparece, né? Então são poucos os espaços que realmente elas conseguem estar lá e tal. Aqui em Rifaina, que só tem as coisas que são gratuitas, a gente conta nos dedos aqueles que são negros retintos mesmo, assim, porque aqui também é muito miscigenado, mas tem bastante. E eu só consegui ter dimensão disso, por exemplo, no dia da eleição, que todo mundo apareceu para votar e tal. Eu falei, gente, onde fica essa negaiada escondida? Precisamos fazer alguma coisa. E é um pouco disso, né? Então, é importante a gente parar, é importante a gente olhar, a gente refletir e saber que as coisas ainda bem estão mudando, mas que ainda falta muita coisa para a gente fazer. Principalmente mudar quem a gente está. Eu estava vendo um dado, por exemplo, que é um aspecto dificultoso nesse processo de mudança, que é que o número geral dos professores eles estão envelhecendo, né? Quando a gente pega aí de 2009, 2013, 2017, a gente vai vendo que tem cada vez menos professores mais novos, então menos pessoas entrando no professorado, e ao mesmo tempo a idade dos professores ficando cada vez mais avançadas. No texto que eu estava lendo, apontou isso como uma qualidade, né? Olha, são professores mais experientes, isso é um fato, e isso é importante, isso é significativo. Na contrapartida, a gente que está dentro das escolas, a gente sabe o quanto o professor é difícil para mudar. E aí a gente vê que a sociedade está aí de um jeito e a gente está ali ainda de um outro jeito, que já não está conversando mais muito. Então, qualquer hora vira um caos e a necessidade de mudança vai vir de qualquer jeito. Isso também dá esperança, porque, para mim, eu não tenho problema nenhum, particularmente com caos.
O caos é o momento da gente reorganizar as coisas, né? Assim como a gente tem, por exemplo, o deus Shiva, que é o deus da criação, ele também é o da destruição. Então, ele destrói para que a gente consiga construir renovado. Então, isso é muito importante. No mais é isso. Boa noite também, Gu. Boa noite, companheiras, companheiras. Vamos embora, que é isso. Pessoal, obrigado, boa noite, obrigado, Leandro. E semana que vem também de novo, que agora janeiro é todas as quintas, viu, gente? Nós também encontro aqui para a gente conversar, certo? Boa noite, boa semana aí. Até a próxima.